Bom dia a todos e a todas. Eu inicio o nosso evento primeiro agradecendo a presença de todos vocês e desejando que a gente tenha um ótimo evento que abordará a ferramenta Domicílio Judicial Eletrônico, implementada pelo CNJ, Conselho Nacional da Justiça, e agora em fase de nova etapa de adesão. Obviamente que eu gostaria de cumprimentar os nossos palestrantes, Ludmila, Lud, Sandria, Valéria e Matheus, que integram nossos escritórios do Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, respectivamente, e que vem se dedicando intensamente a compreender e assessorar os nossos clientes e parceiros no tema deste webinar. Já tendo participado de outros eventos, podcasts produzidos e muito bem vistos, e discussões no âmbito da OAB e junto ao próprio CNJ. Eu sou o Vitor Dantas Dias, sócio do escritório de Belo Horizonte, e moderarei o evento no dia de hoje. O nosso evento, como antecipado, terá duração prevista de 1h30, com início às 11h e término 12h30. Esse evento, insisto, será gravado e estará disponível no nosso canal do YouTube, para quem eventualmente não tenha podido participar ou eventualmente tenha que se ausentar antes do fim. Pretendemos aqui, pessoal, um viés prático, esclarecer os procedimentos e cuidados essenciais para assegurar o cumprimento dos prazos processuais, seja pelos advogados, representantes legais das empresas e seus departamentos jurídicos internos ou terceirizados. Para contextualizar como é que o evento se dará, haverá uma parte importante introdutória, né? Perpassaremos pela prática do cadastro no sistema, que também é super importante. Na sequência, a gente abordará a vivência das controladorias de escritório e também das pessoas jurídicas que já estão cadastradas e finalizaremos com orientações e recomendações que julgamos pertinentes. Durante todo o evento, estejam à vontade para enviar seus questionamentos via nosso PR, disponível na parte superior da tela. E, como eu disse, pretendemos, ao final, responder a todos hoje mesmo, ou, se o tempo não permitir, mediante endereçamento das respostas pelo e-mail cadastrado. Em benefício do tempo e prestígio aos nossos protagonistas, passo a palavra de imediato a você, Valéria, para abordar as questões introdutórias pertinentes. E eu já vou me permitir te provocar com a primeira pergunta. Eu disse que teríamos perguntas, muito porque eu também quero fazê-las. Então, Valéria, para iniciar a palavra, para já te passar a palavra, minha pergunta para você é: o que é o domicílio judicial eletrônico? Obrigada, Vitor. Primeiro, gostaria de desejar um bom dia a todos e a todas e dizer que é um prazer estar aqui discutindo com vocês esse tema que tem gerado bastante dúvidas e poder auxiliar nossos clientes, parceiros, né, que passam agora com essa obrigatoriedade do cadastro no domicílio judicial eletrônico a assumir uma nova responsabilidade, né? Antes de eu falar o que é o domicílio judicial eletrônico, eu gostaria de contextualizar e destacar que ele foi desenvolvido em razão das alterações lá em 2021 do Código de Processo Civil, pela Lei 14.195, que estabeleceu diversas regras específicas para a citação e reforçou a obrigação das partes em manter seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário para fins de recebimento de intimações e citações. Com as alterações no Código de Processo Civil lá em 2021, ficou estabelecido que as citações deveriam ocorrer preferencialmente de forma eletrônica. Então, a partir daí, o Conselho Nacional de Justiça, ele criou o domicílio judicial eletrônico, em parceria com entidades internacionais privadas, organizações internacionais e entidades privadas, e em início de 2023, ele implementou, em parceria também com uma primeira fase, em parceria com a FEBRABAN, que é a Federação Brasileira dos Bancos, a obrigatoriedade do cadastro para as instituições financeiras. E agora, em 2024, é uma segunda fase que ele está ampliando para as demais pessoas jurídicas. E o que é o domicílio judicial eletrônico? Ele é uma plataforma digital 100% gratuita que centraliza todas as comunicações processuais enviadas pelos tribunais judiciais brasileiros. Tribunais de Justiça do Estado, Justiça Federal, primeira e segunda instância, Tribunal do Trabalho, Eleitoral, exceto o Supremo Tribunal Federal, que está de fora. Ele também não se aplica para comunicações processuais de processos administrativos da Receita Federal, Secretaria de Estado, prefeituras. E o objetivo do domicílio judicial eletrônico é substituir as citações, intimações físicas, né, enviadas por correio, oficial de justiça,
visando, com isso, uma redução de custo, a celeridade processual e a comodidade, que agora centraliza, né? As partes conseguem ter acesso às intimações em uma única plataforma. O que se espera a longo e médio, né, a médio e longo prazo é que torne-se desnecessário, né, as partes acessarem diversos sistemas dos tribunais que têm em funcionamento softwares diversos, né, o PJE, Projude, ESAGE, EPROC, né, e centralize tudo num único sistema, facilitando, trazendo uma maior eficiência e segurança, porque com essas diferenças de plataformas, às vezes causam várias dificuldades nos usuários. Então, é importante que as empresas, feito esse cadastro no domicílio judicial eletrônico, elas passem a fazer um monitoramento, porque elas deixarão de receber, a partir de então, as intimações e citações de forma física, no seu endereço físico. Elas passam a receber de forma eletrônica nesse domicílio judicial virtual, que é o domicílio judicial eletrônico. Né? Diferentemente das intimações processuais, que já tem advogado constituído, então as empresas, os advogados recebem essas intimações dos seus representados, as comunicações pessoais, intimações eletrônicas pessoais e citações, que nem há ainda um advogado constituído, somente as empresas receberão. Por isso que elas precisam estar atentas, alertas ao sistema, porque vão ter que cumprir o prazo para a leitura dessas intimações, citações, e assim designar um advogado para cumprir os prazos processuais. Valéria, desculpa, eu entendi, mas eu estou preocupado com os riscos, assim, qual é o efeito prático, né, dessa mudança. Então, eu queria que você esclarecesse quais são os riscos de se perder uma citação eletrônica ou intimação pessoal que seja direcionada para a empresa. Então, nesse sistema, Vitor, as empresas, como eu falei, elas vão receber as intimações pessoais e citações direto, né, para o sistema direcionado às empresas. E aí, em relação às intimações eletrônicas pessoais, o prazo para leitura é de 10 dias corridos. E após esse período de 10 dias corridos, começa a correr o prazo processual. Então, o risco da não leitura de uma intimação processual pessoal para a empresa é a perda do prazo processual. Já a citação eletrônica, o prazo é de 3 dias úteis para que a empresa acuse o recebimento da citação eletrônica. E, em caso que ela não acuse o recebimento, o sistema vai acusar com o prazo expirado, e aí o juízo é comunicado e ele determina, então, a citação à moda antiga, via correio ou oficial de justiça. Então, não, apesar de não haver uma perda de prazo ou a caracterização de revelia da empresa, ela fica sujeita a se ela não acusar esse recebimento no prazo de 3 dias úteis, ela fica sujeita a uma multa de até 5% do valor da causa, se na primeira manifestação nos autos ela não informar, não trouxer uma justa causa pelo não recebimento da citação eletrônica, ou se o juiz entender como não válida a justificativa que ela apresentar. Então, é importante que as empresas elas fiquem, e também ela tem que ficar atenta, que se ela também abrir a citação eletrônica, nesse prazo de 3 dias úteis, uma vez confirmada a citação eletrônica, começa a correr o prazo de 5 dias úteis para o início do prazo, para o cumprimento do prazo. No caso, se a decisão for para contestar, prazo de contestação, então começa a correr 5 dias úteis da confirmação da citação, começa a correr o prazo, depois de 5 dias úteis do prazo de contestação, comparecimento em juízo da decisão, né? Então, as empresas elas precisam ficar atentas a fazer ao prazo, né, que até agora 30 de maio, para fazer esse cadastro no sistema, no domicílio judicial eletrônico, indicando um e-mail específico, né, para recebimento dessas comunicações, indicando uma pessoa responsável para dar o tratamento a essas comunicações do DJE, porque caso ela não faça esse cadastro até o dia 30 de maio, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, fará compulsoriamente o cadastro dessa empresa, e com base nos dados cadastrados da Receita Federal do Brasil. O que pode não ser conveniente, porque muitas vezes na Receita Federal está cadastrado o e-mail do contador ou de uma pessoa da área fiscal que não está preparada, não tem conhecimento para dar o devido tratamento às comunicações de processos judiciais. Então, é importante o cadastro, né, ser feito o cadastro agora até o dia 30 de maio. Tá bom, Valéria. Nós temos um prazo, né, 30 de maio. Você comentou sobre uma intimação pessoal da pessoa jurídica não ser acessada neste portal e isso implicar na perda de um prazo. E você também comentou sobre uma citação não ser acessada nesse portal, ela não implicar na revelia imediata,
né, vai implicar na licitação para os bens convencionais, mas eu vou ser penalizado com uma multa variável e que, né, de um percentual sobre o valor, e, e vai ser configurado a ata atendatória à dignidade da justiça. Então, Isso, eu estou bem preocupado com o cadastro. Matheus, me ajuda um pouquinho agora, cara, me fala mais sobre como é que se dá esse cadastro. Bom dia a todos e todas, né? Agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre um tema bem instigante e fico muito feliz pela participação de todos. E, Vitor, como já mencionado pela Valéria, o DJE ele surge como um mecanismo, né, para centralizar as comunicações processuais e pessoais. Isto é, né, após o cadastro, o usuário terá uma espécie de um endereço judicial virtual que será utilizado, né, para receber as comunicações processuais, citações, intimações de todos os tribunais e, como a Valéria falou, salvo o Supremo Tribunal Federal. Antes de comentarmos de como é feito o cadastro, é importante que a gente ressalte quem deve fazer o cadastro e até quando. A Valéria adiantou que o prazo que está em curso é até 30 de maio, né? Veja, a implementação dessa plataforma ela está sendo feita por etapas e com datas diferentes. Ao mesmo tempo que os tribunais estão se integrando ao sistema, Vitor, o CNJ fixou datas para os demais participantes. Ano passado, só para ressaltar, né, todas as instituições financeiras até meados de agosto foram obrigadas a se cadastrar. E a escolha pelas instituições financeiras se deu, como a Valéria mencionou, pelo fato da Febraban auxiliar no desenvolvimento da plataforma. Então, elas foram escolhidas para aderir o DJE desde o ano passado. Este ano, o CNJ alterou o calendário, fixando novas datas e determinou que até 30 de maio as empresas de médio e grande porte deveriam se cadastrar sob pena do cadastramento automático e de serem importados os dados da Receita e tudo mais. Mas a gente pode se perguntar, né, Vitor? Somente as empresas de médio e grande porte são obrigadas a aderir ao DJE? Como a implementação está sendo feita por etapas, além das empresas de grande porte e médio, são obrigadas a se cadastrar as instituições públicas, sejam elas administração direta, indireta, a gente fala da União, dos estados, do município, bem como as empresas públicas e até mesmo o Ministério Público e a Defensoria Pública, né? E o cadastro ele vai ser facultativo somente para as pessoas físicas e micro e pequenas empresas que tenham um endereço eletrônico integrado à rede SIM. Tem uma peculiaridadezinha, né? Mas, contudo, o próprio CNJ, e temos que fazer esse apontamento, o próprio CNJ, diante dos possíveis benefícios que essa plataforma tende a oferecer, ele aconselha que até mesmo os facultativos realizem o cadastro, né? Vitor e demais, feito esse breve apontamento, passemos ao cadastro, né? Inicialmente, é importante mencionar que o acesso ao sistema ele vai depender do usuário. Então, se pessoa jurídica, o acesso será feito por certificado digital, e se pessoa física, o acesso será por certificado digital ou pela conta gov.br. De toda forma, temos que será necessário, caso utilize o certificado digital, a instalação do PJE Office nas máquinas. E ao acessar a primeira vez o DJE, seja pelo acesso do Gov, ou seja pelo seu acesso do certificado digital, aparecerá o aceite do termo de adesão, que basicamente ele vem para descrever a importância do sistema e a necessidade do acompanhamento do portal, com as ressalvas até mesmo que a Valéria fez, né? Pois bem, após esse aceite, Vitor, o solicitante terá acesso à plataforma. Então, a gente já teria acesso à plataforma após esse aceite. Porém, para as empresas ou para as pessoas jurídicas, após esse aceite, o sistema ele vai puxar, vai preencher automaticamente todos os campos que aparecem lá, como o CNPJ, o nome, os dados importados da Receita Federal, salvo o e-mail. Este e-mail será cadastrado pelo responsável que
está a fazer o cadastro, e este que está fazendo, ele deverá conferir se os dados estão corretos, se não há divergência, e, como eu mencionei, cadastrar um e-mail para recebimento dos informes e comunicações. Vejam, após a confirmação, Vitor, dos dados da empresa, a gente vai para uma etapa importante, que é o cadastramento dos perfis. E esses perfis, eles vão depender da organização e da configuração da empresa. Vejam, o sistema ele disponibiliza diversas permissões de acesso para diferentes perfis de usuário. Basicamente, nós temos 3 perfis, e cada um com abrangência do sistema de forma diferente, sendo que o administrador é o único que é obrigatório o cadastro. Mas quais são esses perfis, Vitor? O administrador, ele é o responsável pelo CNPJ, ele vai ser o detentor do certificado digital, aquele que podemos colocar, entre aspas, está com o nome, cuida da empresa, né? Para ele, teremos todas as funcionalidades da plataforma. Ele terá acesso a tudo que a plataforma oferece. Inclusive para as empresas privadas, instituições privadas, esse perfil ele é disponível, tem para o administrador a função de cadastrar filiais e coligadas. Além disso, temos o perfil do gestor de cadastro. Esse perfil, vejam, ele é destinado ao responsável, por exemplo, na instituição para cadastramento do preposto na plataforma do domicílio judicial eletrônico. E quem seria o preposto? O preposto é o que a gente chama um pouco mais atenção, porque ele é aquela pessoa responsável por acessar o sistema. A grosso modo, ele vai acessar e acompanhar o volume de comunicações processuais que chegam para a pessoa jurídica. Então, ele é a pessoa que realmente vai estar diariamente ou diante da rotina da empresa consultando a plataforma para ver que se chegaram citações, intimações, enfim. Vejam que, a depender da organização da empresa, a gente não terá necessidade do cadastro de todos os perfis. Como eu disse, o único cadastro obrigatório acaba sendo o administrador. A plataforma exige de você cadastrar o administrador, e a gente precisa ressaltar que os perfis eles têm permissões diferentes. O administrador, por exemplo, ele vai fazer tudo, incluindo cadastro de filiais e coligadas. No outro giro, o preposto pode apenas consultar as comunicações. Então, vai depender muito da configuração da empresa, de como ela quer gerir a plataforma, de quantos ela irá cadastrar como preposto, quem terá acesso. De certo temos 3 perfis, e esses 3 perfis eles podem ser cadastrados pela empresa a depender da organização. Então, esse é o ponto que chama a atenção. Em apertada síntese, Vitor, é assim que é feito o cadastro. Então, escolhemos os 3, após o cadastro da própria PJ, da empresa, e será escolhido os perfis a depender da organização da empresa. Ok, Matheus. É um sistema que permite citação, intimação pessoal, intimação de atos processuais. Eu acho que haverá um impacto importante dessa mudança na nossa forma de, enquanto advogados, né, de prestar esse serviço aí, né, de monitorar aquelas intimações que são para o advogado, que são via diário, enfim, da mesma forma assessorar o cliente para que se perceba uma mudança de rotina, uma necessidade de implementação de procedimentos novos. Então, me preocupa, e eu queria ouvir você, Sandra, minha amiga, como é que esse cadastro, né, esse sistema e esse cadastro que o Matheus comentou, já está impactando o trabalho das controladorias? Oi, Vitor, obrigada. Bom dia a todos. Realmente, uma vez feito o cadastro, as controladorias já estão tendo um trabalho no mínimo dobrado. E eu quero trazer aqui o que a gente tem visto durante esse 1 mês e pouco acompanhando o DJE diariamente para os nossos clientes, e o tipo de problema que a gente tem encontrado e umas sugestões de alteração de rotina nas controladorias. Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte:
Uma vez que a empresa faz o cadastro, isso estará pronto até 30 de maio para todo mundo, então o volume vai aumentar, as controladorias elas precisarão acompanhar, nesse período de transição, 2 sistemas. O sistema eletrônico do tribunal, onde tramita o processo, e o DJE. Então, isso traz uma duplicidade de trabalho para as controladorias, né? Porque elas acompanhavam só uma ferramenta. Hoje vão ter que acompanhar, para a mesma intimação, 2 ferramentas. Então, a primeira dica é fazer o acompanhamento do DJE diariamente. A empresa que fez o cadastro faz o acompanhamento diário, tá? E por que aí essa questão de diário, né? As controladorias, elas estão acostumadas, e aí por uma regra de segurança, tem uma lógica técnica nisso, a entrar no sistema eletrônico dos tribunais uma vez por semana. Por quê? Porque tem um período de 10 dias corridos em que, se você não entrar no sistema e tomar ciência, o sistema dá ciência automática. O que vai acontecer? Como a plataforma do DJE, ela também tem essa regra dos 10 dias corridos da ciência para intimações em atos processuais, diferente de citação e notificações pessoais, tá? Mas qual é o ponto aqui para o advogado? Seja advogado do departamento jurídico da empresa, seja escritor de advocacia que acompanha para os seus clientes, enquanto na plataforma do tribunal você pode acompanhar uma vez por semana, porque você tem esses 10 dias, na plataforma do DJE, o cliente poderá, a própria empresa poderá estar tomando ciência. Então, você não pode esperar os 7 dias, eles não são seguros. Porque se a empresa tomou ciência, se você esperar 7 dias, você pode pegar esse prazo muito em cima da hora. Então, realmente, é um trabalho aí redobrado para as controladorias. Que não é só em relação ao tempo dedicado, porque agora eles têm que acompanhar 2 sistemas. Isso é também pelo tipo de preocupação que a controladoria tem que ter. Então, por exemplo, a gente tem, às vezes, a publicação, uma intimação, em um processo, na mesma data, para vários atos. Às vezes, você tem 2, 3 atos. Então, a controladoria vai ter que acompanhar que essa duplicidade de intimações no DJE e no sistema, ela seja para a quantidade de atos também. Então, não basta falar, eu tenho uma intimação lá no processo, tenho uma aqui. Não. A intimação que tinha lá no processo, para quantos atos eram? Né? E você precisa comprovar isso. Tem uma questão do espelhamento. A regra do sistema, ele foi configurado assim, um acordo aí entre os tribunais e o CNJ, que está funcionando relativamente bem, mas ainda com alguns problemas, né? Mas a ideia é que tenha um espelhamento simultâneo. Então, se um sistema deu ciência, outro automaticamente, sem ninguém fazer nada, ele daria ciência. Na prática, isso não tem se tornado uma verdade total. Tá? E isso tem atrapalhado um pouco as controladorias. As controladorias estão nessa primeira fase, num momento de se familiarizar com o sistema, para entender os prós e os contras que elas têm. Então, isso leva tempo. Você precisa fuçar ali, tem muitas funcionalidades. Você precisa ter um tempo para fuçar isso. E tem também um período aqui, que eu acho que é mais importante, a Lud vai explorar isso melhor, de delimitação de responsabilidades com o cliente. Eu já vi que tem algumas perguntas aqui em relação a isso, né? O que o cliente vai pegar, né? A empresa vai pegar aí com o seu preposto, como o Matheus falou, e o que os advogados vão pegar. Então, estamos nessa fase de definição disso. Mas a boa notícia é que essa ferramenta do DJE, ela é essencial para a controladoria. Ela vai ser um aliado indispensável. Ela vai melhorar muito o trabalho, vai economizar muito tempo. Mas, como tudo na vida, a fase de transição, ela é complicada. Ela precisa de alguns ajustes, tanto de rotina quanto de pessoas colocadas à disposição para fazer esse trabalho. Então, a gente vai ver, por exemplo, hoje, para vocês verem essa vantagem, né? Como essa vantagem é real. Hoje, as controladorias, e aí seja do jurídico da empresa, seja de escritórios, você precisa entrar em 84 sistemas eletrônicos que a gente tem nos tribunais. Olha o número, que absurdo. Só na Justiça Federal, a gente tem 29 sistemas diferentes. Basicamente, são aqueles SAGE, o PJE, o ProJude, o PROC, só que em cada tribunal, ele tem perfis de visualização diferentes, e tem atos que não vão para o sistema. Então, você tem, basicamente, 29 sistemas para acompanhar. No estadual, a gente tem 55. Fora esses que eu citei, a gente tem TEMES, TEMES, CESAGE, Tucujures, então tem vários sistemas diferentes. Tudo isso, imaginem que vai ficar numa única plataforma.
Então, quando tudo estiver ajustado, alinhado, as coisas vão fluir melhor. Quando as controladorias tiverem sua rotina criada, vai tudo fluir melhor, tá? Então, alguns pontos ali de preocupação que a gente tem visto, tá? E algum alerta. O primeiro ponto, a Lud vai explorar melhor agora na sequência, que é a grande preocupação da questão da intimação da empresa em atos processuais que seriam dos advogados, tá? Algumas questões aqui do sistema para, sobretudo para os advogados, ficar mais tranquilo. Quando você entra no DJE, a ciência que a empresa tomar, você vai ver, tá? Então, isso não vai ficar em outra coisa, não vai ficar oculto, isso vai aparecer já na tela inicial. Que você não consiga ver quem exatamente tomou ciência. Mas se você sabe que não foi você, advogado, que tomou ciência, obviamente foi o cliente. Tem uma funcionalidade que chama log de auditoria, que você consiga filtrar ali o CNPJ, o CPF da pessoa que tomou ciência. Mas é importante que você vai ver as ciências que o cliente tomar. O ponto tá em que quando você acompanhar a ferramenta do tribunal, essa ciência que o cliente tomou no DJE, ele não vai aparecer mais no painel do advogado como intimação pendente. Ela vai aparecer como prazo em curso. Então, precisa essa atenção redobrada das controladorias. E aí, falando dessa questão em prazo em curso, esse é um segundo problema que a gente tem detectado que pode dar uma assustada ali na controladoria, que é o seguinte, o sistema do DJE, ele não usa o termo prazo como prazo processual. Ele chama de prazo o que seriam intimações. Então, por exemplo, no sistema do tribunal, quando você tem uma intimação que foi expedida e você tem 10 dias ainda para tomar ciência, isso ali está se aguardando a intimação, tá? Então, o prazo não começou a fluir, o prazo começaria a fluir e ficaria assim, prazo em curso, depois que você tomou ciência e não durante esses 10 dias. Na plataforma do DJE, ao contrário, é o seguinte, ele chama prazo em curso aqueles 10 dias da expedição de intimação até a ciência. E para assustar mais advogados, ele chama de prazo encerrado quando houve a ciência. Mas vejam, não é o prazo efetivamente processual que foi encerrado. Ninguém se assusta aí achando que perdeu um prazo. Ele chama isso de intimação, tá? Um terceiro ponto é a questão do espelhamento. A definição toda do sistema é para que o espelhamento seja automático. Tá? Então, eu posso tomar ciência tanto no DJE quanto no sistema. E eu escolho em qual dos dois eu quero tomar ciência, mas isso tem que ser espelhado na mesma data para o mesmo ato, tá? E tem que ser espelhado no dia. O que acontece na prática, a gente já viu problemas, sobretudo no começo, e aí dá para ver que o CNJ está trabalhando, está obtendo resultados, porque, por exemplo, um dos sistemas que apresentou esse tipo de problema, de não espelhar a data automaticamente, foi o TRF3, daqui de São Paulo, né? Justiça Federal de São Paulo. Isso foi resolvido. O TRF3 agora está espelhando, então não é mais um problema. Aconteceu também com o TJ do Rio de Janeiro e com o TJ de Brasília. E aí, em questão do TJ de Brasília, a gente em contato aí com o tribunal disse que ele está trabalhando no mesmo esquema da Justiça do Trabalho. Ou seja, embora os tribunais totalmente integrados e implementados o DJE, eles não mandariam as intimações. O que a gente tem visto nessa semana é que isso também nos mostrou uma realidade. Parece que umas varas mandam e outros não. Então, por isso que é nosso cuidado, assim, o que a gente recomenda? Utiliza o DJE como a principal ferramenta para entrar todo dia. E tudo que você ver lá no DJE, que você tomou ciência, vai lá no sistema do tribunal e confere que foi replicada a mesma data. Se não foi replicada, aproveite e já toma ciência, porque você não vai ter uma discrepância ali de datas, tá? Então, essa é a primeira dica. Só que tem um problema ainda mais grave ligado a isso. A gente tem detectado que alguns sistemas, além de não fazer a ciência simultânea, eles estão colocando a ciência retroativa. Então, é o seguinte, eu tomo ciência hoje no DJE, mas o sistema do tribunal só vai aparecer essa ciência daqui a 2 dias, falando que eu tomei ciência 2 dias atrás. Isso é um problema muito sério, porque dependendo ali da rotina que você tiver de acompanhamento, você pode perder uma publicação, sim, porque se você está só no sistema do tribunal, você não vai pegar isso aí. Então, qual é a nossa dica? O sistema tem uma funcionalidade que eu acho que ela até foi criada para isso, né, da retroatividade, se tivesse, assim, porque o CNJ disse, com todas as letras, está escrito lá no site deles, para os tribunais, que não pode ter ciência retroativa, e a responsabilidade disso é dos tribunais, não é do CNJ. Mas
o sistema do DJE, ele tem uma possibilidade de filtro que você escolhe o período que você quer consultar. Então, qual é a nossa sugestão? Quando você for fazer a consulta diária, não consulte só o dia em que você está. Consulte o período máximo que ele te dá 7 dias. Isso não vai ser complicado, porque você, ali quando você tem a visualização, ele te permite ver o que você já tomou ciência ou não. E ainda tem uma outra ferramenta do sistema muito útil para esse controle, que é uma planilha Excel. O próprio sistema te permite que, além da visualização normal, você emita um Excel com todas as intimações resistentes, com vários dados ali dos processos, e você vai conseguir controlar e tratar isso melhor. Tá? Então, a regra é procure a semana inteira, faça pesquisa pela semana inteira. E, por fim, o último problema é a questão dos tribunais que publicam suas decisões. Tá? Então, por exemplo, TJ São Paulo, TRE, Justiça Federal e Estadual de São Paulo, eles, apesar de ter processo eletrônico e ter o sistema, as intimações para os advogados eram feitas sempre via jornal, seja o DGEM, que é o Diário Judicial Eletrônico, seja os diários dos tribunais. Em tese, segundo previsto pelo CNJ, isso faz parte de uma resolução do CNJ que criou a Justiça 4.0, tem 2 projetos andando em paralelo. O projeto do domicílio judicial eletrônico, que é o que estamos falando aqui, e o projeto do Diário Judicial Eletrônico, tá? O famoso DGEM, que está rolando faz tempo, mas nem todos os tribunais se associaram. Então, em tese, uma coisa não iria afetar a outra, porque a regra, quando foi configurado os 2 sistemas, foi: para o DJE, irão apenas citações, intimações e notificações pessoais, ou seja, relativas a coisas em que você não tem um advogado constituído. E para o DGEM, ou para o sistema dos tribunais, iriam as intimações que envolvem advogados, ou seja, você teria que ter um advogado ali patrocinando para pegar as intimações. Então, em tese, isso deveria funcionar assim e os tribunais não parar de publicar. Mas o que a gente tem constatado, e a dica que a gente dá, já é certeza absoluta, o TRF3, Justiça Federal de São Paulo, 1º e 2º grau, está parando de enviar para os jornais as intimações. Eles fazem bonitinho, no sistema fica constando que foi enviado para o DJE, mas a dica aqui para o advogado: não fique esperando a intimação do jornal, porque pode furar, ela pode não aparecer no jornal, tá? E aí, uma última questão. Uma coisa importante. A questão do TRF3, que vai parar de publicar, vejam que não é quando toma ciência. Então, ele enviou a intimação para o DJE, ele não vai parar de publicar quando a parte tomar ciência. Ele para de publicar a partir do momento que já foi enviada a intimação. Então, se ela foi para o DJE, o TRF está parando de intimar. Não saiu nenhuma norma do TRF, dos TJ, a gente está acompanhando, mas isso está constando na prática. É só ver os processos ali que você vai perceber, tá? E uma coisa muito importante, sobretudo para esse período, e aí dando passo também para a Luz, para a sua parte, já a minha parte final, é o seguinte: estamos nessa fase importante de alinhamento entre cliente e advogado, o que cada um vai pegar e como vai ser essa rotina, que vai envolver tanto as controladorias das empresas, quanto as controladorias dos escritórios de advocacia, tá? O que é importante? O sistema tem uma funcionalidade que seria muito útil para esse alinhamento agora. Ela tem filtros, vários. Você pode filtrar por tipo de tribunal, por tipo de notificação, por número do processo, por nome da parte. Tem vários filtros. Mas o filtro mais importante, eu acho que neste momento é ele que é o relevante, é a possibilidade de você filtrar citações. Tá? Porque isso ajudaria, por exemplo, a empresa entrou, ela vai pegar tudo que tem citações, não tem conflito com advogados, porque o advogado não vai pegar isso. Porque advogado não tem nem advogado patrocinador ainda. Então, quando você faz esse filtro aí, chegando a um acordo, a Lud vai explicar isso melhor, mas é possível sim fazer uma separação, tá? Então, só encerrando aqui minha parte, Vitor, se neste momento as controladorias estão numa fase complicada, mas isso vai melhorar, certeza absoluta que isso vai melhorar e o trabalho vai diminuir muito. Ufa! Que bom, César, que não ser otimista aí, que bom. Eu achei bastante coisa, achei que tem muitos pontos de atenção, né? Como um tribunal ou outro está tratando a questão, são vários usuários para uma mesma plataforma, com diferentes níveis de acesso, então há mesmo um ponto de atenção e necessidade de algumas melhorias, eu acho que pelo CNJ também. Mas obrigado pelas suas considerações. Lud, eu queria de você aí talvez um overview, né, em razão de tudo que temos visto
e do que falamos até aqui, eu queria que você, por favor, falasse para a gente quais são as principais recomendações das empresas sobre o domicílio judicial eletrônico. Então, bom dia tardio, mas não menos carinhoso a todos aí que nos acompanham. A primeira recomendação é reforçar um pouco do que a Valéria e o Matheus já falaram, que é façam o cadastro dentro do prazo. Evitem o cadastro compulsório, que vai puxar dados da Receita que podem não estar atualizados e podem, então, impedir, né, o acesso adequado a essa plataforma. Então, respeitar aí o prazo do 30/5 é a primeira recomendação. A segunda é, estabeleçam quais pessoas da empresa vão fazer o acesso a esse cadastro, né? Promovam o cadastro dessas pessoas e orientem-as a como monitorar esse sistema. Tá? Uma outra informação, sugestão importante é criem um e-mail específico, como, por exemplo, domiciliojudicial@o-nome-da-empresa.com.br. Por quê? O sistema, ele vai mandar, toda vez que chegar uma comunicação processual lá no DJE, ele vai replicar para este e-mail. No mudo. Como Desculpa, até onde vocês ouviram? Eu esbarrei aqui. Que vai replicar, né, para o Vai sistema. replicar para ele um vai- e-mail. Vai encaminhar um e-mail que é tão somente informativo. Olha, existe uma nova comunicação, mas precisa acessar o sistema para ter acesso a essa comunicação, para promover a leitura, conforme a Valéria já falou, e a gente tem prazos específicos para isso. E por conta disso, a outra recomendação é façam um monitoramento diário. A dica também do e-mail específico é, se eu cadastrar, por exemplo, o e-mail da Ludmila, no qual ela já recebe um monte de outras informações diárias, talvez isso se perca, porque o volume de e-mails que a gente recebe durante o trabalho é muito grande. Então, deixar um e-mail específico pode facilitar. E essas pessoas que estão fazendo esse monitoramento, então, promoverem esse acesso diário ao sistema. E, independentemente do tamanho da empresa ou do volume de comunicações processuais que ela vai receber, é importante, é interessante ter mais de uma pessoa habilitada e cadastrada, porque essa pessoa pode estar, né, ausente por uma doença, estar num período de férias, e aí a gente vai ter falha no acesso e eventuais prejuízos aí que a Valéria também já bem comentou no início da nossa conversa. Eu vou dar sequência também, falando para vocês um pouquinho, então, qual é a principal questão, né, relacionada à leitura desses prazos que estão ali. Então, o primeiro ponto que as empresas têm que estar alerta é citação. Como a Valéria falou, a citação vai acontecer preferencialmente por esse sistema. E a gente tem um prazo muito curto para ler a citação, são só 3 dias para ler a citação. E muito embora, se eu não ler, eu não vou ter o prejuízo da revelia, a gente vai ter o prejuízo de aplicação de uma multa de até 5% sobre o valor da causa, que é uma multa que pode representar um valor muito expressivo. Então, se eu não leio, eu vou receber eventualmente uma citação física, mas eu corro o risco da multa, salvo justificativa. A lei traz essa previsão, mas a gente ainda não tem nenhum precedente do tipo de justificativa que vai ser aceita pelo Poder Judiciário. A partir do momento que o cadastro é obrigatório, então até 30/5 todos estarão cadastrados, e aqueles que não tiverem vão estar necessariamente de forma compulsória, o não acesso àquela citação, o não acesso ao sistema não é uma justificativa. Eventualmente pode ser uma falha, uma indisponibilidade do sistema do DJE, uma comprovação, sei lá, um blackout, eu não tinha acesso à internet e não consegui, então, promover. Parecem justificativas plausíveis e a gente não pensou em outro tipo de justificativa e, como falamos, não temos precedentes com relação a isso. Então, é sim necessário ficar atento. Uma outra questão interessante que vai mudar muito o dia a dia das empresas e como elas conversam, né, com os escritórios, com os advogados que atendem, é no sentido de que antes, quando eu recebia uma intimação física, seja por correio ou por oficial de justiça, levava muito mais do que 5 dias para essa citação voltar, para essa informação voltar para os autos e começar a contar meu prazo de defesa. E hoje, quando eu leio a citação no sistema, a partir de 5 dias úteis, se eu fui intimado para apresentar a defesa e não para comparecer na audiência e depois começar a contar o prazo da defesa, eu já tenho um prazo mais reduzido para levantar documento, definir estratégia, contratar advogado.
Então, a partir do monitoramento diário e uma prática rápida, a partir das informações que a empresa captura ali no sistema, especialmente com relação à citação, são muito importantes. Um outro ponto que eu trago aqui é com relação à leitura das intimações processuais. Os clientes, né, as empresas, elas de fato vão ter acesso às intimações processuais, mas a nossa recomendação é que não leiam as intimações processuais. Por quê? Como a Sandra já falou, muito embora a ideia do sistema é que se a empresa ler no DJE, isso espelha no DJE do advogado e também deveria espelhar lá no sistema de origem, onde o processo tramita, isso não está acontecendo de forma concomitante. Então, a gente tem visto atraso e inconsistência. Às vezes, a informação, a data, não está batendo. Então, isso traz para o advogado uma insegurança muito grande. E pensa que a gente tem muitos prazos processuais que são de 5 dias úteis. E a depender da providência, isso é muito pouco. E cada dia perdido pode trazer um prejuízo para a estratégia, para a condução daquele processo importante. Porque às vezes eu perdi 2 dias úteis e precisa levantar informação ou analisar documentos, conversar com o cliente para definir estratégia, elaborar uma peça processual bem feita. Então, a nossa recomendação é não leiam intimações processuais. Deixem isso para que os advogados façam as leituras como sempre fizeram e promovam, né, conforme a sistemática de cada escritório, o controle de prazo. E no caso de acessarem, promoveram a leitura, acessaram o link da documentação, tiveram acesso à documentação, avisem imediatamente. Não percam tempo. Então, a maior mudança aqui é que anteriormente, sempre existiu, ou deveria existir, né, uma sinergia entre cliente e advogado, especialmente no momento de definição de estratégia, de análise de documentos, para, né, conduzir bem um processo. Agora, os clientes têm que estar junto também com o advogado, no sentido de, se eu ler alguma intimação, avisá-lo para garantir não só o bom acompanhamento, mas também o cumprimento tempestivo dos prazos processuais. Essa é uma recomendação importantíssima, e é esse o momento que a gente traz aí de alerta, de uma sinergia muito grande entre as empresas e os advogados que atuam em cada processo. Odi, obrigado. Acho que, né, as suas recomendações são fundamentais. Eu queria, talvez, tentar fazer um fechamento de tudo que foi falado, né, e passar para todos, né, os nossos ouvintes aí, a nossa visão otimista da coisa, né? O que se espera em um curto ou médio prazo é que toda a sociedade colha bons frutos dessa importante modernização na forma de comunicação dos atos processuais judiciais, como já aconteceu em diversos outros procedimentos. Nós temos o ECAC na Receita Federal para processos administrativos, temos os domicílios tributários eletrônicos para processos administrativos em âmbitos estaduais e em alguns municipais. Então, essa transição, de fato, ela acontece, ela requer todos esses cuidados, ela requer um aumento de responsabilidades, né, porque surgem coisas novas a serem feitas, ela requer, sim, sinergia entre o jurídico, o corpo jurídico interno, os gestores da empresa, os advogados, né, terceirizados. Então, como toda transição, é importante que isso seja feito da maneira mais saudável possível, né? Então, como você bem falou, né, a colaboração entre os representantes das pessoas jurídicas e advogados será fundamental para a gente mitigar esses riscos no manuseio dessa nova plataforma. Eu, como advogado, tenho visto em outras plataformas que a gente já acessa há bastante tempo, que já passou do período de transição, já teve milhões de melhorias, e ainda assim alguns percalços são necessários de serem percorridos, porque, como toda ferramenta de inovação tecnológica, né, a potencialidade de erros, de atualizações, enfim, de problemas sistêmicos que permeiam toda a atuação dos advogados. E, obviamente, que nesse período de transição de uma ferramenta nova como esta, que muda a nossa sistemática de comunicação de atos no processo judicial, surgem várias e várias dúvidas. E, por falar em dúvidas, né, a gente tá com felicidade recebendo muitas dúvidas. Eu quero direcioná-las a vocês, palestrantes, para as respostas, né, naquilo que for possível, e sem prejuízo, né, de que outras surjam, a gente possa responder depois. Então, Valéria, a primeira pergunta eu queria direcionar para você,
né, que é uma pergunta que me instigou também, sabe? A pergunta que veio fala o seguinte: considerando que o sistema do domicílio judicial eletrônico centraliza as comunicações processuais de todos os tribunais brasileiros, isso no melhor cenário, né? Essa ideia, o desiderato aí, o fim almejado, como ficará a contagem dos prazos processuais nos casos de feriados locais? Então, no caso, o prazo ele deve ser considerado, né, para a contagem do prazo, deve ser considerado o tribunal onde o processo tramita, o local onde o processo tramita, independentemente, né, de quem está consultando, está aqui no Rio, mas o processo é lá do Tribunal de São Paulo, e tem um feriado local de São Paulo, ele tem que considerar a suspensão do prazo lá em São Paulo. Ou se tiver uma suspensão aqui no Rio, ele não pode considerar aqui do Rio, porque deve ser considerado é o feriado do local onde tramita o processo, lá no tribunal onde está o processo. Então, continua a mesma coisa que apesar das intimações virem para o domicílio judicial eletrônico que centraliza, né, nacionalmente todos os tribunais. Mas a contagem vai de acordo com o tribunal onde está tramitando o processo. Entendi. Tá bom. Espero que, né, o ouvinte tenha esclarecido. Para mim ficou claro. Eu queria direcionar para o Matheus também, e que acho que é uma dúvida recorrente, tá? Ela se repetiu algumas vezes aqui hoje. Matheus, a empresa, a pessoa jurídica, ela deve ou não deve cadastrar o advogado que patrocina o processo? Então, Vitor, essa pergunta eu vi aqui também, que ela se replica algumas com as suas peculiaridades. Vejam, em que pese vai possuir um campo lá de preenchimento para dados do advogado, até o próprio CNJ fala que não há necessidade do cadastro em si do advogado. Explico. Isso porque quando o tribunal envia uma comunicação processual, ele também envia automaticamente os dados do advogado da parte comunicada. Então, veja, se lá no Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tiver um patrono constituído e sair uma comunicação, essa comunicação também sairá com os dados do advogado. Então, assim, o sistema automaticamente vai disponibilizar a comunicação para ambos, né? Para o CNPJ, para a pessoa jurídica, e para o advogado. Óbvio, se há necessidade de cadastrar um advogado interno, são outras peculiaridades. O que a gente está a falar se eu já tenho um processo e esse processo já tem um advogado cadastrado, não há necessidade de eu cadastrá-lo novamente, já que o tribunal enviará essa comunicação e os dados para o DJE. Entendi. Lud, tem uma aqui que eu acho que tem a ver com um pouquinho do que você falou, então eu estou direcionando para você, tá? Com essa citação no domicílio judicial eletrônico, todos os prazos, e aí, né, quem questiona, coloca entre parênteses, trabalhista, civil, tributário e etc., passam a ser unificados? Eu imagino que a pergunta aqui, talvez eu complementar aí, porque eu também fiquei curioso. O início dos prazos, imagino, né? O termo inicial dos prazos, eu creio que seja uma pergunta, mas talvez valha esclarecimento também sobre o prazo processual em si, né? Se ele vai ter alguma mudança na sistemática de contagem de prazo, ou segue a lei processual aplicável a determinado rito. Então, Vitor, se eu bem entendi, assim, todos os tribunais, então todos os processos judiciais de tribunais trabalhistas, estaduais, federais, tribunal eleitoral, militar, enfim, todos estarão unificados na plataforma. E aí, como vai chegar a comunicação também de prazos processuais, uma vez lido o prazo, né, o advogado acessou ou a empresa acessou, vai começar a contar um prazo de cumprimento judicial com a mesma regra que a gente tem já prevista no CPC. Então, li hoje, estou sendo intimado hoje, começa a contagem do prazo amanhã, né, conforme cada situação, 10, 5, 15 dias, a depender aí da intimação que foi encaminhada. Para citação, a mesma situação. Todos esses tribunais necessariamente vão encaminhar citações pelo DJE e, com as ressalvas que a gente já fez, somente se a empresa não acessar por ali é que vai acontecer por um formato diferente. Mas a forma de contagem de prazo não se altera. Bom, entendi. Sandra, tem algumas perguntas sobre suspensão de intimação por várias
né, várias formas, e especialmente a intimação via diária. Então, uma dúvida objetiva que se tem é: como o DJE parará de ter publicação nos jornais, Sandra? Então, esse é um ponto, eu acho que é um ponto de grande preocupação, especialmente para escritórios de advocacia, né, que tem essa responsabilidade por acompanhar as intimações. Foi um pouco do que eu falei, né, porque, em princípio, não deveria influenciar, isso não deveria ocorrer. As intimações deveriam continuar cada uma no seu caminho, ou no sistema, ou no diário oficial, né, nas intimações. Mas o que a gente tem visto na prática é que sim, o exemplo que eu dei do TRF. Então, se você vê, assim, toda a estrutura do sistema do DJE alinhada entre o CNJ e os tribunais, estaria tudo muito bem separado, não daria dúvida nenhuma. Mas os tribunais, eles terão muito poder, assim como aconteceu com o Diário de Justiça Eletrônico, que eles não aderiram. Então, por exemplo, se era para mandar citações, por que está mandando outras coisas? Outra coisa, que é uma dúvida que eu vi aqui também, né? O pessoal fala, mas eu vou usar o filtro citação, mas quem que faz a classificação? E se tiver colocado como intimação um negócio que é citação? Realmente, quem vai fazer todos esses filtros é o tribunal. Então, por isso que precisa essa atenção redobrada. Então, pela norma, vai parar de publicar? Pela norma, não. Na prática, a gente vai ter que esperar para ver isso evoluir um pouco, mas eu acredito que sim, que aos poucos isso vai parando por causa dessa autonomia que os tribunais têm. É interessante que teve um webinar na sexta-feira do CNJ, que foi fantástico, muito bom. E eles falaram um pouco ali dessa questão dos tribunais, de como os tribunais estão adotando as regras, e ali ficou muito claro que tem realmente uma autonomia dos tribunais e que o CNJ tem uma posição, de certa forma, um pouco passiva. Desde que os tribunais façam o que é obrigatório, se eles fizerem a mais, parece que não terá nenhum problema. Então, realmente, a gente vai ter que ver como a coisa vai evoluindo, né? Mas essa pergunta leva, Vitor, para a importância de acompanhar diariamente o DJE. Perfeito, Sandra, perfeito. Assim o faremos, certamente, né? Especialmente nesse período de transição. Matheus, tem uma aqui que... Vitor, o Matheus, ele teve um problema, ele caiu. Ih, rapaz. Mas faz aí, se dependendo, eu consigo então, responder. Eu consigo eu estou com procuração do Matheus aqui. Eu vou direcionar, não, eu vou direcionar aqui, então, outra para você, Lourdes. Tá bom, tá bom. São duas, tá? Vou tentar condensá-las aqui, tá? Diz respeito, a gente até fez um Q&A recente sobre isso, tá? Que é o domicílio eletrônico trabalhista, são coisas diferentes. Então, primeiro eu queria que você esclareça, vou fazer as duas perguntas, tá? Aí você responde como preferir. Qual a diferença prática do domicílio judicial eletrônico e do domicílio eletrônico trabalhista, que quase que as letrinhas ali são as mesmas, eu acho outra dificuldade danada. E a segunda pergunta é se o DET, já estou confundindo, se o DET, que é o domicílio eletrônico trabalhista, segue o mesmo rito quanto ao prazo cadastral ou se houve alguma prorrogação, porque até nisso eles tumultuaram um pouquinho o coreto, porque parece que o prazo do domicílio eletrônico trabalhista vence agora também dia 30 de maio. Então, se você puder responder isso para nós. Então, vamos lá. Vou começar com o que eu não consigo responder de forma completa. Os prazos parecem que são semelhantes, mas existem prazos específicos para categorias de empresa e que eu vou replicar a esse material que está disponível no nosso site, que saiu semana passada, que tem lá um Q&A bem detalhado, com orientações bem legais sobre o domicílio eletrônico trabalhista. Tá? Então, eu não sei te especificar exatamente as datas, algumas são similares, mas tem grupos de empresa, tem critérios específicos que estão detalhados lá. O domicílio eletrônico trabalhista, ele não tem nenhuma relação com o domicílio eletrônico judicial. O domicílio eletrônico trabalhista, ele é específico para procedimentos administrativos da esfera trabalhista. Então, através desse sistema, o Ministério do Trabalho vai encaminhar notificações, comunicados para as empresas, os TACs, procedimentos administrativos, trabalhistas vão tramitar ali, vão poder fazer protocolo, acesso a documento. Então, ele é específico para questões administrativas, da esfera administrativa da Justiça do Trabalho, da esfera administrativa trabalhista. Como a Valéria já tratou aqui, a gente trouxe esse ponto em vários momentos. No domicílio judicial eletrônico, todos os tribunais, exceto o STF,
farão comunicações processuais por ali. Então, todos os TRTs, todos os tribunais regionais do trabalho já estão cadastrados no domicílio eletrônico judicial. As citações de reclamatórias trabalhistas, de ações trabalhistas, estão sendo remetidas por ali. Então, as empresas, elas precisam fazer o cadastro nos dois sistemas, que têm, então, né, objetivos diferentes, e ficar atentas às citações trabalhistas. Na esfera trabalhista, até onde a gente sabe, até o presente momento, as intimações processuais não estão sendo remetidas via DJE. Isso é um facilitador para os advogados que atuam na esfera trabalhista, porque eles seguem recebendo intimações processuais pelo Diário de Justiça Eletrônico, e as empresas só estão recebendo, então, especificamente citações e intimações pessoais, né, que são específicas, endereçadas à pessoa jurídica. Se você me permitir, vou pegar um gancho aqui com relação a esse ponto, que tem uma pergunta aqui sobre essa questão. Se a empresa consegue identificar no DJE o que é intimação processual do que é intimação pessoal. Ainda não. Isso é uma falha do sistema. Então, como a Sandra já bem apontou, né, os tribunais estão tendo ali uma certa liberdade de como se movimentar dentro do DJE. Então, como exemplo que eu trouxe aqui do Tribunal Regional do Trabalho, ele está separando as intimações processuais por um meio e concentrando ali no DJE só intimações pessoais e citação. Os outros tribunais, não necessariamente isso está acontecendo, e quando a gente acessa, quando a empresa acessa o campo dentro do DJE, tem lá tipo de comunicação. A gente só tem 3 tipos: citação, intimação e notificação. A notificação é quando eu sou um terceiro, quando, por exemplo, um banco recebeu um ofício para dar cumprimento a uma ordem judicial, né, de uma determinada situação, um cartório recebeu uma informação para promover uma penhora, etc. As intimações, infelizmente, e isso, ao meu ver, é um dificultador do sistema, infelizmente, ela não faz uma distinção do que é intimação pessoal do que é intimação processual. O que as empresas conseguem fazer antes de abrir aquele expediente, aquela intimação, tem lá um campo detalhes que elas conseguem ver o número do processo, onde tramita, etc. Às vezes, ela pode, assim, este processo eu sei que eu não estou representado, estou sendo, por exemplo, intimado pessoalmente para regularizar a representação processual. Então, talvez possa ser uma forma dela identificar, mas é uma dificuldade que as empresas têm, e que muito provavelmente o sistema vai ter que fazer uma correção com relação a isso, sob pena de se tornar inviável esse monitoramento, né, pelo volume de informações que as empresas vão receber. Valéria, o Matheus já está conosco, mas eu vou me permitir te direcionar 2 perguntas, depois eu passo para ele. A primeira, Valéria, para você é a seguinte: além do acesso ao sistema via login, o sistema irá enviar algum tipo de lembrete de recebimento de notificação para o e-mail cadastrado no sistema? Sim, Vitor, acho que foi a Fernanda, eu vi essa pergunta aqui, né? A Fernanda que perguntou. Então, na hora do cadastro, tem a opção de você marcar para receber esses e-mails de comunicados que você vai receber, que você teve uma movimentação no DJE, que você recebeu uma notificação, uma intimação. Então, tem essa possibilidade, sim. O ideal como a Sandra, a Ludmila falou, fazer um acompanhamento diário, mas, de toda forma, até como a Ludmila falou, de criar, né, um e-mail próprio, específico, para poder receber esses comunicados de que teve uma notificação nova, uma intimação nova. Tem essa opção e o sistema vai enviar esses comunicados, né? Perfeito, perfeito. A outra pergunta é se as citações físicas irão acabar a partir do cadastro da empresa no DJE. Não, elas não acabam, né? Como o CPC ele prevê, né, que as citações deverão ocorrer preferencialmente de forma eletrônica, mas em casos, por exemplo, de medida de urgência, é possível o advogado requerer, né, a citação, a intimação por oficial de justiça, para ser mais célere, né? E também nos casos em que, como a gente comentou, se a empresa ela não tomar ciência, não acusar o recebimento da citação, após o prazo de 3 dias, o juízo determina a citação pela forma antiga, né, por correio, oficial de justiça. Então, continua, mas preferencialmente agora vai ser via eletrônica, né? Entendi. Ela continua física, aliada com uma possível multa de 5% e ato atentatório de liberdade da justiça. Tá. Ok. Matheus, tem uma aqui, rapaz, que essa é para você.
teria como ser diferente por conta dos cadastros, tá? Eu também tenho essa dúvida, estou com situações no escritório que precisam endereçar. A dúvida é a seguinte: atuo no departamento jurídico de um grupo empresarial que reúne aproximadamente 140 a 150 empresas. Devo realizar o cadastro individual de cada CNPJ no domicílio judicial eletrônico, ou há a possibilidade de realizar o cadastro em bloco, grupo de empresas? Então, Vitor, e a pessoa que fez a pergunta, são bastante empresas, né? Mas veja, a gente precisa entender também quais tipos de empresas são essas. Por quê? O administrador responsável, ele vai poder fazer o cadastro de filiais e coligadas, né? Então, se a gente está falando desse grupo de 150, 140, não há obrigatoriedade do cadastro vinculado à matriz. Contudo, caso a empresa entenda que é mais vantajoso centralizar as informações na matriz, o administrador ele pode cadastrar as filiais, inclusive quando do cadastro, quando você acessa pela primeira vez, vai puxar os dados, o cadastro da matriz, as informações são importadas da base da Receita e já vem com as filiais sem prejuízo de você cadastrar manualmente. Veja, por outro lado, quando a gente fala de coligadas, a gente merece um pouco mais de atenção. Por quê? Quando a gente fala de coligadas, são aquelas que têm uma influência significativa sobre a outra, talvez seja o caso dessa pergunta, né? Sem, contudo, controlá-las, podemos dizer. Seja, por exemplo, por meio de participação societária. O cadastro delas pressupõe o aceite da outra. Melhor dizendo, para que cadastre uma coligada e seja centralizado, será necessário que a outra pessoa jurídica aceite o termo de coligada e há um prazo, inclusive, de 30 dias, sob pena de ter que refazer o pedido. Então, veja, se você quiser cadastrar a coligada, a outra pessoa jurídica, se você coloca centraliza nenhuma, a outra pessoa jurídica ela terá que aceitar. E para aceitar, pressupõe que terá que acessar a plataforma e confirmar que será vinculado. Só que a gente precisa fazer um apontamento aqui, né? É preciso verificar se realmente esse cadastro trará benefício para a organização. E explico. Já que pode, ser um atestado de um grupo econômico, pode ser de interesse, isso não há um problema, mas imagine centralizar toda a comunicação processual de 150 empresas num único administrador, ou num único CNPJ. Então, precisa ver se realmente é do interesse de centralizar. Então, como pode complicar o acompanhamento das comunicações? Isso vai depender muito da organização da empresa, mas de certo que as filiais você consegue puxar automaticamente, as coligadas para a composição do grupo econômico, você vai precisar ter o termo de aceite da outra, entendeu? Então, Entendi. seria mais ou menos isso, Vitor. Entendi, Matheus. Acho que essa sua resposta já responde uma pergunta que acabou de chegar da Gabriela. Gabriela, acho que tá respondido. Ela estava com essa preocupação, com esse interesse, tá, de cadastrar esse grupo todo para centralizar aí e talvez facilitar o controle. Então, há esse cuidado, é uma avaliação que vai precisar ser feita. Outra pergunta, já te aproveitando, Matheus, sobre cadastro, é se há um limite de papéis para o cadastro, né? Então, um exemplo, né, se pergunta o exemplo que é dado posso cadastrar apenas um administrador? São apenas 3 prepostos por empresa? Então, se há um limite, como é que funciona isso? Vitor, então, no próprio manual que o CNJ disponibiliza, ele não fala em limites. Ele não fala, não há limites na teoria. Veja, tanto é que o administrador, apesar de puxar os dados, você pode cadastrar mais de um. Prepostos, também você pode cadastrar mais de um. A grande questão infelizmente ou felizmente, por conta do CNJ não disponibilizar a informação concreta de, olha, eu tenho um limite de 10 prepostos, ou como a Gabriela, pelo que eu vi aqui nas perguntas, a Gabriela falou que são apenas 3 prepostos. No manual e na informação do CNJ, não há esse limitador. Agora, se a pessoa tentou cadastrar 10 prepostos, 11, 12 e encontrou um óbice, talvez seja interessante enviar um e-mail até para a própria plataforma, que há o e-mail no site do CNJ para esclarecimento de dúvidas de sistema, de sistema, para que eles possam ou tentar liberar mais, dependendo da empresa, ou explique para ela se realmente aonde está o embasamento para ter somente 3 perfis, por exemplo.
Então, a priori, não tem essa limitação, pelo menos pelos normativos. Se na prática estão encontrando, é interessante que seja verificado se não é uma falha no sistema em si. Tá bom, tá bom. Espero que a gente tenha podido contribuir aí com a Gabriela. Lud, tem uma para você aqui sobre empresas liquidadas na Receita Federal. Acho que é uma pergunta recorrente, tá? Então, vou lê-la aqui para você nos ajudar. Quando a PJ já liquidada na Receita Federal, tá? E que não possui certificado digital, como é que se faz o cadastro dessa pessoa jurídica? E para as empresas, né, na mesma pergunta, um complemento da pergunta, e para as empresas incorporadas, talvez você tenha que dividir a resposta mesmo. E para as empresas incorporadas, em que o judiciário ainda não alterou o nome e o CNPJ da parte para a sucessora, mesmo que a gente já tenha peticionado, como proceder? Então, como a gente viu que o pré-requisito ali para você fazer o cadastro da empresa é que ela tem que ter um eCNPJ, ela precisa estar ativa. Então, parece que de fato a gente não consegue fazer o cadastro dessa empresa que está inativa. Quando eu tenho ali também a situação de uma empresa que foi incorporada, então aquele CNPJ também vai ser extinto, e aí, ao meu ver, a correção disso deve ser feita lá no processo. Então, se eu tenho um processo em trâmite, essa incorporação aconteceu no curso do processo, essa informação vai chegar para o processo, porque aí o advogado tem que, né, informar, olha, agora a empresa X foi incorporada pela Y, esse CNPJ não existe, está aqui uma nova procuração, e aí automaticamente a informação do processo se altera e isso replica para o DJE. Mas a gente também tem situações diferentes. Tem situações nas quais a incorporada vai ser demandada por pessoas que não sabem que ela foi incorporada. Né? Pense numa relação de consumo. As pessoas têm lá o nome, o CNPJ, a razão social base daquela empresa, não sabem que já aconteceu uma alteração societária. Aí o processo foi cadastrado com o CNPJ que não existe mais. E que provavelmente, se o DJI, então digamos que eu fui cadastrada anteriormente, quando meu CNPJ estava válido, a gente não sabe se o DJI vai excluir esse cadastro de uma forma simultânea a situação dela lá de inativa, né, de encerrada na Receita Federal. Se ele não fizer isso, se isso não for uma informação concomitante, se os sistemas não conversarem, vai chegar a informação para o CNPJ antigo e a empresa continua monitorando e realiza a leitura da situação. Se isso não acontecer, se isso aconteceu diferente, né, que, por exemplo, a Receita trouxe a informação e o cadastro não está mais ativo no sistema do DJE, aí parece que é a situação de justificativa. Eu não tinha mais cadastro, eu não recebi a citação por aquele formato, eu vou receber pelo formato físico e vou justificar. Por que você não estava lá? Porque eu não existo mais, porque hoje eu sou o CNPJ Y e não mais o X, e eu tenho uma razão social 9, estou vindo aqui, então, responder. Porque vai acontecer naquele endereço, ou se é um endereço também que está extinto, as partes vão investigar para chegar num endereço adequado e promover essa citação. Então, de fato, é uma situação diferente, complicada, que eu não tenho, então, uma resposta cravada, eu tenho, imagino assim, possíveis caminhos que a gente vislumbra para resolver essa situação. Vou passar a palavra para o Matheus, que acho que ele quer complementar algo nesse sentido. Apenas, o Lud, para esclarecer, está coberta de razão, Lud. A própria CNJ, em um webinar bem recente, aproveitando, né, ele falou que vai depender, exatamente na linha que a Lud falou. Veja, se a incorporadora ou a incorporada fez o cadastro, se ela foi incorporada após o cadastro no DJE, ela continuará recebendo as comunicações por lá. Nada impede, por exemplo, que isso é informações do próprio CNJ, né? Nada impede que ela cadastre a incorporada como coligada e possa centralizar o controle na matriz ou na incorporadora, né, podemos dizer. Agora, se ela ainda não está cadastrada no DJI, se o CNPJ foi extinto por incorporação, foi extinto como a pergunta foi, ela não vai conseguir receber as comunicações, porque ela não consegue fazer o cadastro. Então, assim, a ideia é que, como a Lud falou, a incorporadora, ao informar no processo, se já estiver tramitando, passará a receber as comunicações, isso aí precisa ter atualização, e caso seja citação, da mesma forma que a Lud falou, veja, talvez tenhamos aqui
uma justificativa, exatamente. Olha, não existe mais essa. Eu sou incorporador, eu não posso ser penalizado pelo prazo. Então, essas foram as informações, e em linha com a LUDE, que o CNJ passou no webinar recente deles, né? Ok. Ok. Sandra, tem uma aqui que eu acho que tem a ver com um pouquinho das dificuldades de controladoria, né, do acesso simultâneo e das dificuldades de segregação do que é para quem. Então, essa é para você, tá? A dúvida é a seguinte: concordam que as intimações pessoais podem se confundir eventualmente com uma intimação eletrônica, onde teoricamente já teremos um procurador constituído? Sim, sem dúvida, até a Lúcia falou, né, que lamentável, mas o sistema não dá para confiar no que ele vai classificar, porque a classificação vem dos tribunais, então sim, pode acontecer isso. Por isso é importante, e aí já fazendo um link com outras perguntas que tem aqui, que a definição dos papéis nesse cadastro seja muito clara. Porque, por exemplo, tem perguntas aqui falando, se eu tenho vários escritórios de advocacia, todo mundo vai ver tudo? Não. Todo mundo vai ver tudo se eles estiverem cadastrados como prepostos da empresa para o todo, que é um papel diferente, que até o Matheus falou, a gente nem sabe qual é o limite de advogados que você poderá cadastrar, né? Mas, em princípio, se o advogado, o escritório, estiver como preposto da empresa, ele poderá ver tudo que chegar. Se ele estiver só na condição de advogado patrocinador da causa, cada um só poderá ver os seus. Então, isso é certo, assim, cada um são os seus. Você não precisa cadastrar, o Matheus também trouxe isso, né? Que você não precisa cadastrar o advogado, porque advogado, o sistema já faz o link com os advogados patrocinadores da causa, tá? Mas que pode ter, sim, uma confusão entre o que é citação, notificação, se é pessoal ou não é, com certeza. Por isso, que o acompanhamento que o escritório de advocacia faz, ou o advogado faz, ele não exclui o que o preposto tem que fazer, porque o preposto terá acessos a mais coisas do que o advogado, enquanto no sistema é chamado de meus representados, tá? A visualização do advogado é por uma caixinha que chama meus representados. São os casos em que ele tem procuração da empresa, no caso, né? Da parte. No preposto é diferente, ele vai ver tudo que chegar para a empresa. Entendi. Você também comentou, Sandra, sobre uma ferramenta, né? Você é super otimista aí, trouxe uma visão otimista do sistema e comentou sobre aquela ferramenta da planilha de Excel. E tem uma dúvida sobre isso que eu queria te ouvir. A dúvida é a seguinte: quando baixa a planilha, aparece só as intimações que já foram lidas ou todas as remetidas para a empresa? Aparece tudo e você consiga filtrar. Então, como é uma planilha Excel, você consiga ali pelos filtros, filtrar, eu quero ver o que está pendente, que é o que eles chamam prazos em curso. Ou eu quero ver os prazos encerrados, que são os que teve intimação efetiva. Então, ela te permite se filtrar tudo, porque ela vem completa, com tudo que tem no sistema. Só que o ponto é o seguinte: quem que está emitindo essa planilha? Aí, linkando com a minha resposta anterior. Se quem está emitindo essa planilha é o advogado na qualidade de meus representados, ele vai ver só o que vai para ele. Se quem está emitindo a planilha é o preposto da empresa que abre tudo, ele vai ter mais acesso, por exemplo, às citações. Então, tudo vai depender de quem está emitindo esse relatório Excel, né? Qual é o perfil que está logado no sistema. Entendi. Lourdes, tem uma dúvida aqui, eu vou talvez até colocar uma pimentinha nela para você. A dúvida é a seguinte: o preposto, né, na linha do que a Sandra falou de preposto, é um termo do sistema que às vezes se confunde ou não com o termo técnico jurídico, né? Mas foi o que o sistema usou e a gente fala que os termos nem sempre são verdadeiros. Mas a dúvida é a seguinte: o preposto precisa ser algum funcionário da própria empresa ou pode ser escritório advogado, um escritório, né, ou um advogado de um escritório, né, definido aí em conjunto com a empresa? É um pouco do que a Sandra acabou de responder para a gente, né? A recomendação é que sejam pessoas dentro da empresa que vão ter acesso a todas as informações de todos os processos da empresa. Posso passar, né, esse bastão, essa função para um advogado externo? Acredito que sim, né? Ele pode prestar esse tipo de serviço para a empresa, fazer esse monitoramento, mas não necessariamente é a pessoa se eu fazendo isso, não exclui a necessidade de
outorgar poderes a um advogado para representar a empresa lá na ponta, lá no processo. Então, né, entregar uma procuração específica para aquele processo, para que atue, então, de forma específica. Então, posso delegar esse monitoramento, talvez não seja o melhor formato, como a Sandra comentou, o advogado vai ter acesso a todas as informações, não só aos processos que ele cuida, né, e paralelamente ele vai ter um cadastro como advogado, né, então, mas eu acho que talvez não seja a melhor prática para um primeiro momento, a não ser que tenha um volume que justifique e que queira, praticamente uma terceirização desse monitoramento, desse trabalho, essa sugestão. Entendi. Ok. Então é possível, mas talvez não recomendável neste momento, né? Até por conta de eventuais efeitos que isso possa causar aí, até na questão de confidencialidade da informação, sigilo, enfim. Entendido. Ô, Valéria, tem uma pergunta aqui que pode parecer simples, mas né, não é. Nada é simples quando a gente está falando do novo e não há obviedades. Mas eu queria que você me ajudasse nessa resposta aqui. O prazo para a leitura da citação é aquele prazo de 3 dias úteis. E aí, depois disso, tem 5 dias para começar a correr o eventual prazo. Correto? Então, ela até dá um exemplo. Na contestação, se forem 15 dias, a gente vai ter 5 mais 15, então estamos sendo agraciados com 5 dias a mais do prazo. Isso, o prazo somente começa a correr 5 dias após a confirmação da citação. Então, ela tem 3 dias para acusar o recebimento da citação. Aí, quando ela acusa o recebimento, começa a correr o prazo de 5 dias úteis para dar início ao prazo, por exemplo, o exemplo que ela deu de 15 dias, né, para contestar, aí começa a correr o prazo de contestação. Sandra, Ficou claro? Vitor, só desculpa te interromper, complementando, porque acho que essa pergunta, ela tem trazido muito, eu tenho visto algumas respostas um pouco complicadas, assim, inclusive de advogados para esse item, né? Porque o pessoal está falando que depois dos 3 dias começou a correr seu prazo para contestação, por exemplo. Então, isso tem que tomar muito cuidado, porque isso é previsão de lei. Não tem como o sistema mudar isso é norma legal. Então, o prazo é nesse sentido que a Valéria comentou. Não tem tanto que eles dão ainda 5 dias a mais para o prazo começar a correr. Então, isso é importante, deixar claro que não é a partir dos 3 dias que o prazo começa a correr. E eu falo isso porque o sistema vai chamar isso de prazo encerrado. Então, a pessoa já vai achar que o prazo está correndo. Só que ele não estará correndo, tá? Vitor, tem uma pergunta aqui do Henrique, que é similar que eu respondi mais cedo da Fernanda, só para esclarecer que ele pergunta: as comunicações serão recebidas no e-mail cadastrado ou vai ser necessário acessar o portal do CNJ diariamente? Como a Fernanda tinha perguntado se ela iria receber no e-mail, eu expliquei que tem que, na hora do cadastro, marcar lá para receber os e-mails, mas o e-mail, ele não traz o conteúdo da intimação. Então, tem que acessar, independentemente do recebimento do e-mail, tem que acessar o DJE para poder ver do que se trata as intimações. Ele só comunica que teve movimentação, que tem intimação ali para tomar ciência, né? Tá bom, Valéria. Excelente esclarecimento. Que bom que você notou aí, pode responder. E tem uma outra também, Lud, Valéria, né? Acho que talvez para a Ludmila, que foi referenciada na pergunta. Lud, eu posso traduzir, eu vou ler aqui, tá? É possível cadastrar o mesmo e-mail específico para essas comunicações, conforme sugerido por você, para fins diferentes, para perfis diferentes, administrador, preposto, bem como no cadastro das coligadas. Então, eu quero centralizar. Eu quero, sim, fazer perfis diferentes. Eu entendo a importância de cada usuário ter um limitador aí de poderes, mas para eu receber um e-mail me avisando das coisas, eu queria que fosse uma coisa só, independente dos diversos perfis. Isso é possível? Vou pedir ajuda para o Matheus, mas eu imagino que sim, porque o e-mail que vai ficar vinculado é o e-mail lá do cadastro da pessoa jurídica. É aquele e-mail que vai receber as comunicações e não necessariamente e-mail, por exemplo, cadastrei 3 prepostos. E se eu for cadastrar de novo, acho que a recomendação seria replicar este mesmo e-mail. Inclusive, uma outra orientação que pode ser feita dentro de casa, eu crio então lá um e-mail domicílio eletrônico @ nome da empresa, e dentro da empresa também, 3 pessoas recebem tudo que chega naquele e-mail.
Isso é muito comum, né? Como se ele fosse um grupo. Ele chega nesse principal, então se a pessoa naquele dia não necessariamente acessou aquela conta específica, também chegou no e-mail, no Ludmilla, tal, arroba, também chegou essa informação. Eu acho que essa é uma prática, nessa situação, o mais vai ser sempre melhor, o mais não é o menos, aquela dica de moda aqui não vale. Aqui o mais é sempre melhor. Ok. Antes de encaminhar para o fim, tá? Tem uma pergunta aqui que me tirou da cadeira. A gente está falando, está preocupado sobre empresas incorporadas, empresas que no site da Receita ainda já estão como inativas, não foi feita a comunicação, ou foi feita no processo, ela não aparece. E aí vem uma pergunta que talvez seja mais simples, mas que, de fato, gera uma preocupação. Esse cadastro obrigatório, se não cumprido no prazo, ele virará compulsório. Ele é aplicável, inclusive, às pessoas jurídicas sem funcionários? E aí, talvez eu estenda a pergunta para dizer, sem atividades? Eu imagino que se a empresa estiver ativa na Receita Federal, com dados cadastrados, que certamente estão, o cadastro vai acontecer, independentemente da empresa ter empregados vinculados, até porque a intenção é para todo tipo de tribunal, então, independentemente do tipo de processo judicial que vai estar vinculado, eu tendo um CNPJ ativo, certamente vai puxar o cadastro. Porque ela pode não estar ativa, mas pode ter processo contra ela, né, para ser intimada. E existem estruturas, eu tenho uma holding, é um CNPJ, e eu não tenho empregados vinculados ali necessariamente. Ok. Vitor, só aproveitando para linkar essa questão com uma outra, que várias pessoas perguntam assim, tipo, porque até o dia 30 de maio, empresas privadas deverão estar cadastradas. Se não cadastradas, o CNJ vai cadastrar todo mundo de acordo com as informações da Receita. Ok. E a pergunta é, mas o CNJ terá um prazo? A partir de quando isso acontecerá? Isso não tem um prazo, porque o CNJ tem todo um cronograma de implementação, mas o cronograma deles, terminando essa fase agora que ele está, que é das empresas privadas, ele vai para empresas públicas e depois, terminando lá em setembro, ele vai para empresas, para pessoas físicas. Só que no webinar lá do CNJ, o que eles falaram? Que a expectativa é que até dezembro de 24 tudo esteja concluído. Então, não dá para afirmar a partir de quando o CNJ terminará o cadastro de quem não fizer no prazo. Não dá para cravar quando, mas com certeza até o final do ano estará. Então, a recomendação é que a empresa, mesmo que não tenha se cadastrado por qualquer motivo, e aí fazendo o link com a pergunta anterior, talvez por uma questão ali de funcionário, de estar ativa, de ter coligada, enfim. Ok, se não se cadastrou, pelo menos comece a acompanhar, porque alguma coisa pode chegar, tá? Perfeito, perfeito. Lud, Sandra, Valéria, Matheus, obrigado por me ajudar aí na condução das respostas. Eu quero encaminhar o nosso evento para encerramento, lembrando, de novo, que esse conteúdo foi gravado, estará disponível no nosso canal no YouTube. Eu quero tentar fazer um fechamento do que eu percebo, né, sobre isso. Eu falei um pouquinho antes e quero reforçar, né? Eu acho que, primeiro, que a nossa troca de hoje foi muito legal, a participação dos nossos, né, ouvintes aí foi fantástica, com várias perguntas, o que tem sido a tônica deste assunto neste e outros eventos, né? Então, não deixem de se questionar, nada é óbvio, né? O momento de transição, ele requer mais atenção, ele requer sinergia, ele requer mais do que uma opinião. Então, uma recomendação, outra que talvez surja, né, nessa conclusão é dividam sempre com dois, né? Porque às vezes o termo pode representar uma coisa, mas não é. Então, dividam sempre aí em mais de uma pessoa, né? Definição de como fazer, como é que a gente vai agir nesse sistema que é novo, né? Então, achei muito legal a troca de hoje. O meu sentimento é de que saímos desse evento de hoje fortalecidos com essa ideia de que o DJE, Domicílio Judicial Eletrônico, contribuirá com o aumento da segurança, eficiência e celeridade das comunicações processuais de forma centralizada. Isso é super importante, né? Imaginar que lá na frente, né, no fim almejado pelo sistema, a gente vai deixar de acessar uma infinidade de tribunais. Você imagina em Minas, tem 2 tipos de sistema, um de primeira instância, outro de segunda. Na Justiça Federal são 3, né? O EPROC antigo, que virou PJE, que agora tem outro EPROC, tem processos que tramitam
em cada um dos 3 sistemas, então, obviamente que a centralização vai ajudar, embora saibamos que, como né, toda ferramenta de tecnologia e todo o processo de transição, há cuidados que precisam ser tomados pelos programadores e usuários e operadores do portal, especialmente nesse momento inicial, a fim de que haja o necessário uso. Temos que usar, a gente não pode, talvez, se furtar, né? O momento não é agora, mas talvez a gente tenha que enfrentar esse desafio com desenvoltura, né? Para que lá na frente a gente não seja surpreendido. Então, temos que usar. Então, há necessidade de uso quanto antes possível, né? Dentro das prioridades de cada um. E aprimoramento, é com o uso que a gente vai levantar dificuldades, problemas e sugerir aprimoramento do sistema, a fim de garantir que a ferramenta atinja o seu objetivo sem prejuízo às partes. Estejamos todos e todas atentos a isso. Em nome do escritório HSOHED, eu agradeço mais uma vez aos palestrantes e a todos e a todas que estiveram conosco nesta manhã. Boa tarde e até o nosso próximo encontro.